E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, este é o Filosofando, o seu programa de filosofia e de filosofia espírita que vai ao encontro das grandes ideias pensadas através dos tempos numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. Olá, Márcia. Olá, os amigos do Filosofando. Dando sequência à série em homenagem aos 160 anos da publicação de O Livro dos Espíritos, tomaremos hoje como base para o nosso estudo um dos assuntos que mais interessam, que mais despertam a atenção das pessoas. Afinal, quem que não tem curiosidade de saber se existem outros mundos habitados? Como eles são? Poderemos um dia vir a conhecê-los ou habitá-los? De que forma isso se dará? Os espíritos superiores da falange do Espírito da Verdade responderam a essas e a muitas outras questões relacionadas a esse tema feitas por Kardec. Leiam o Livro dos Espíritos, questões de 172 a 188. Kardec também, na Revista Espírita de março de 1858 e no livro A Gênese, complementa esses esclarecimentos. Leiam. Consultem também o portal de estudos do CEF, o Centro de Estudos Filosóficos Espíritas, que é presidido pela professora Sônia Teodora, aqui ao nosso lado. Acessem o www.filosofiaespírita.org. Professora Sônia, primeiramente, existem outros mundos habitados? Márcia, essa é a preocupação da ciência atual, não é? Que busca, através dos seus estudos, muitas vezes com base na hipótese subliminar de que exista vida em outros planetas, principalmente aqui do nosso sistema. Essa é uma questão que não foi respondida pela ciência ainda, pela ciência séria, né? Uhum. Existem outras pseudociências que acham que não só que existe, mas que esses seres vêm sob a forma física aqui à Terra. Mas os espíritos nos esclarecem de uma maneira bastante interessante, não somente através dessa questão 172 e seguintes, como de fato, já que eu citei, eles dizem o seguinte: se as diferentes existências corpóreas se passam todas na Terra, os espíritos dizem não, mas os diferentes mundos, as deste globo, a Terra, não são as primeiras nem as últimas, porém das mais materiais e distantes da perfeição. Então, por aqui eles já estão definindo o estágio evolutivo em que todos nós estamos. E já estão dizendo que há muitos mundos fora o nosso, habitados. Em consonância a essa questão e as demais, nós temos as questões de número 100 a 110 que falam sobre a escala espírita. Então, é nesse momento que nós vamos ver como que esses espíritos habitam os outros planetas, não somente aqui na Terra, porque eles seguem um padrão de evolução espiritual estabelecido ali na escala espírita. A escala espírita não é somente para o planeta Terra. Se o Espiritismo é formado de princípios eternos e imutáveis e universais, sem dúvida nenhuma que não se restringe ao nosso planeta, não é mesmo, Márcia? E sim aos demais planetas deste sistema, de outros sistemas, de outras galáxias além da nossa,
não é? Porque a vida é uma só, a criação é uma só. Então não existe nada que possa contradizer isso, muito embora muitos digam que existe isso ou aquilo, mas somente acreditem naquilo que a doutrina espírita estabelece como um princípio norteador para as descobertas de vidas em outros planetas. Essas vidas se darão dentro daquilo estabelecido, dentro daquela escala espírita, ali do Livro dos Espíritos, e no Evangelho segundo o Espiritismo nós temos a definição dos diversos mundos, né? Mundos primitivos, mundos de provas e expiações, de regeneração, mundos felizes. Então, tudo isso está ali enumerado. E a ciência humana séria, vai ao encontro daquilo que os espíritos superiores já nos ensinaram por antecipação de centenas de anos, não é verdade, Sim. Márcia? Cada vez mais a gente vê se confirmando aquilo que os espíritos falaram há 160 anos atrás, né? Exatamente, Que consta do Livro dos Espíritos. E será que nós passaremos todas as nossas existências corporais aqui na Terra? De alguma forma você já respondeu, mas todos os mundos são solidários, como dizem os espíritos, e o que não se faz em um pode se fazer em outros. Poderíamos então estar em outro mundo semelhante, no mesmo nível de adiantamento da Terra, cumprindo a nossa missão, experienciando coisas diferentes? Então, se os espíritos dizem, quem somos nós para contradizê-los, não é verdade? Realmente. Porque eles têm um alcance que nós não temos, um alcance das nossas vidas anteriores, das nossas necessidades espirituais, evolutivas. Jesus nos acompanha desde a criação da Terra. Então, ele nos conhece profundamente. Sim. Né? Agora, uma coisa que você falou de grande importância é a solidariedade entre mundos. Essa solidariedade se dá de uma maneira tão intensa que nós nem percebemos. Nos lembramos aqui da vinda entre nós daquela raça adâmica descrita no livro A Gênese, de Kardec, e que o próprio Emmanuel descreve como sendo os exilados do planeta Capela. Sim. Isso deu margem a centenas de livros esotéricos que falam sobre essa questão de uma maneira muito deturpada, me perdoem, mas existe uma linha de conduta, de pensamento estabelecido pela doutrina espírita que vai dizer para nós a lógica desse processo. Né? Em que está fundamentalmente baseado nisso que você falou da solidariedade, né? Então, esses espíritos que estavam habitando esse planeta, né, dessa região interplanetária, né, vieram para nós num momento de necessidade evolutiva, né? E vieram aqui à Terra para alavancar o nosso progresso. E se estabeleceram através de diversas culturas, porque eles eram portadores de diversas culturas. E o que é mais interessante, Márcia, é que essas culturas que eles trouxeram persistem até os dias atuais. E os conflitos que eles trouxeram também persistem até os dias atuais. É muito interessante a gente notar isso, por exemplo. Os europeus sempre foram antagônicos entre si, tanto assim que eles se formaram quando do surgimento das polis, as cidades lá na Grécia Antiga, na Roma Antiga, isoladamente, né, cada um no seu grupo. Né? E sempre, desde essa época, eles lutaram acirradamente entre si. Né? A ponto de, no século XX, serem os responsáveis pelo surgimento de 2 grandes guerras mundiais, que eram apenas guerras deles, mas se estenderam para o mundo inteiro devido à abrangência, os conflitos que se estabeleceram ali na Alemanha, a Alemanha com a França, com a Inglaterra, e com a Espanha, com Portugal, com a Grécia e com todos eles. Né? Bem, há 60 anos atrás surge a União Europeia, por força da inspiração dos benfeitores espirituais, sem dúvida nenhuma,
que tinha como objetivo unir aquelas nações sob o ponto de vista comercial, social, intelectual, cultural. Muito bem. A partir desse momento, eles começaram a um relacionamento um pouco mais estreito sob o ponto de vista citado, mas também humano. O humanismo, como escola de pensamento, cresceu muito intensamente nesses países a partir da criação da União Europeia. Mas, infelizmente, no século XXI, no ano de 2016, a Grã-Bretanha se desligou da União Europeia, o famoso Brexit, né? Então, por aí você vê como eles são difíceis de se entrosarem entre si, né? Mas vai chegar um dia em que eles vão se entender, porque afinal de contas, a finalidade da nossa vida aqui na Terra é a harmonia, né, Márcia? E o que acontece com esses espíritos que não acompanham o nível de evolução da maioria do seu planeta? Mas nós vamos responder isso já após o nosso intervalo. Fiquem aí.